começou a gravar ainda, não. Não, ele lá, que vai gravar o professor Luiz, né? Tá. Pronto, já começou a gravação. Então, oficialmente, nós nos reunimos, né, para a segunda web aula com o professor Menotti, cujo tema em português é o poder das devoções, a piedade popular e o uso político dos cultos em época contemporânea. Eu colei isso no chat, assim, depois na gravação vai ficar salvo isso aqui. A partir desse momento, então, para vocês... C'è tutto bloccato, Luiz. Tutto bloccato. È tutto fermo. Aí com você está parado tudo, Afonso? Não. Então o problema é com T, caríssimo professor Menotti. Prova a fare un rinvio della tua continua bloccato. Perché per noi non sei bloccato, ti vedo che... Eu pedi a ele para sair e voltar porque bloqueou. Pronto? Pronto, ecco, adesso si è bloccato un po' l'immagine, ma adesso ti ho ritrovato. Bene. Allora, Afonso. Então, boa tarde. Bem-vindo, professor Menotti. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. Nós estamos, como eu já havia falado, dando início a essa nossa segunda aula, ministrada pelo professor Daniel Menotti, e hoje, que vai tratar particularmente dessa sua última obra, O Poder das Devoções, né? O Poder das Devoções. O uso político dos cultos no mundo contemporâneo. Eu quero, nesse início, avisar que o professor Newton não poderá se fazer presente hoje. O professor Newton teve um pequeno problema de saúde, acaba de retornar do médico, está se caminhando, né? Passará aí uns dias de repouso, mas está bem. Então, possiamo iniziare. Podemos começar, né? Bene, bene. Allora, io traduco velocemente. Il professor Afonso ringrazia più una volta la tua gentilissima presenza, chiede scusa, in verità è il professor Newton che mi ha chiesto a noi di chiedere scusa, ma lui è veramente molto ammalato oggi da 4-5 giorni e andava dal medico oggi a mezzogiorno. Allora, la parola, carissimo professore, è sua. Ecco, grazie allora ancora di questa seconda puntata, mi fa molto piacere, sono molto contento. Un saluto a tutti voi e spero che anche questo incontro possa essere utile. Questa volta, come già si diceva, riassumo un po' il contenuto di questo libro, Il potere delle devozioni. Então, o professor Menotti agradece mais uma vez o convite, né? Muito feliz de estar aqui, e mostrou a capa do livro, que o professor Afonso também mostrou lá, porque é o tema di oggi. Ecco, allora dirò alcune cose di carattere generale
e poi se ci sono delle domande possiamo affrontare questioni più specifiche. Então, ele vai dar uma explicação geral, né, do tema e depois abre para perguntas específicas. Ecco, allora la prima cosa è le ragioni da cui è nato questo libro, e la prima ragione è una ragione che viene dall'attualità, sia dall'attualità politica che dall'attualità ecclesiale. Então, o professor Menotti diz que a primeira coisa, evidentemente, é a razão dele ter escolhido esse tema para escrever este livro, e diz que nasce o livro e a pesquisa dele e a reflexão dele da atualidade, seja a atualidade política, por acaso muito, e seja a atualidade eclesiástica, também muito. Vamos lá, professor. Ecco, allora cominciamo con l'attualità politica, cioè quello che ha caratterizzato, insomma, già direi nel secondo decennio di questo millennio, ha caratterizzato appunto il mondo politico a livello globale, è l'affermarsi dei populismi, cioè di governi che si appellano al popolo indicando nelle elite politiche precedenti, nelle elite culturali, nelle elite economiche e così via, degli ostacoli alla possibilità che il popolo si esprima. Comunque, insomma, ecco, il dato è l'affermazione dei populismi. Então, o Menotti começa com a questão política e diz que, né, já a partir do início da segunda década, nós estamos na terceira agora, do século XXI, vieram à tona governos e principalmente lideranças políticas de partido que podem ser definidos como populistas, isso é, que fazem um discurso dizendo que, ao contrário das elites anteriores, dos pensadores anteriores, enfim, eles querem realmente dar voz ao povo, querem escutar o que o povo quer. Ecco, questi governi populisti in parecchi casi fanno appello a riattivare, a mobilitare le devozioni religiose. Então, esses governos, né, em muitos casos, fazem, vamos dizer assim, fazem como uma arma de propaganda, como, enfim, essa reativação das ligações com, vamos dizer assim, as tradições religiosas de cada contexto político ali, né? Não vale não só para a Europa ou aqui para nós sul-americanos ou nos Estados Unidos, mas também no mundo islamico. Ecco, ad esempio, ecco, alcuni esempi in Europa sono la Polonia, dove appunto il leader populista fa riferimento alla devozione mariana come via per rafforzamento del suo consenso, oppure l'Ungheria, dove non c'è un cattolico, c'è un protestante, ma mobilita la devozione tradizionale verso il re Santo Stefano. Il Brasile, con il presidente Bolsonaro, che consacra il Brasile al Cuore Immacolato di Maria, e in Italia Salvini, che di nuovo invoca la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria per la salvezza del paese. Ecco, tutta una serie, sono solo alcuni esempi di leader populisti che appunto riattivano devozioni tradizionali. Então, Menotti faz uma síntese de alguns exemplos dos últimos 15 anos. Ele começa com a Polônia, né, em que há
uma retomada a partir do presidente, daquele que, né, do culto, da consagração a Maria, o Sagrado Coração de Maria. Depois, ele fala da Hungria, onde o presidente Orbán, que não é católico, né, é de tradição protestante, mas que se apela também ao culto a Maria para reforçar o seu consenso. Na Itália ele fala de Salvini, da famosa Lega, e que também se apela a isso, que fez a consagração, e fala de Bolsonaro no Brasil, a mesma coisa, né? E todos esses com a promoção ou o retorno ao culto ao Sagrado Coração de Maria, essa Ecco, devoção mariana. ecco, questi sono appunto alcuni esempi, perché poi ci sono, oltre ai regimi, anche i movimenti populisti. Ecco, Francia, Austria, Germania, lì non sono al governo, sono movimenti, ma anche i movimenti mobilitano forme di devozione tradizionale. Então, ele disse que, então, outros exemplos são de países, e ele citou a França, a Alemanha e a Áustria, em que não os governantes, mas movimentos conservadores, movimentos que propagam o retorno à devoção. Ecco, questo appunto è il primo elemento di domanda, ecco, in questo rinascere delle devozioni nel panorama politico attuale, e questo fenomeno si coniuga, è connesso ad un fenomeno di tipo ecclesiale, perché il nuovo pontefice, Papa Francesco, fin dal suo primo documento programmatico, l'Evangelii Gaudium, ha insistito sul valore della devozione popolare. Então, ele diz que, partindo para o ponto de vista eclesial, ele recorda que Papa Francisco, desde o seu primeiro documento como pontífice, né, como bispo de Roma, o Evangelii Gaudium, ele propõe a devoção a Maria como uma maneira de valorizar as devoções populares. Ecco, nella visione di Papa Francesco, la pietà popolare, le devozioni sono importanti per due motivi. Então, para Papa Francisco, a valorizar a piedade popular, as manifestações de piedade popular, são importantes por dois motivos. Ecco, il primo motivo, dice, le devozioni, il culto del popolo ha una forza evangelizzatrice, cioè nel popolo sono sedimentati, nella devozione popolare sono sedimentati i valori profondi del Vangelo, e attraverso la devozione popolare questi valori possono essere diffusi. Forza evangelizzatrice, questa è la parola che usa. O primeiro motivo que Francisco usa, falar da força, do motor evangelizador, é que as devoções populares conservam exatamente traços de uma piedade que é profundamente evangelizadora, profundamente capaz de atrair novamente as pessoas, os corações, para as verdades da fé. Ecco, il secondo motivo è che nella visione di Francesco la pietà popolare ha una capacità riformatrice, proprio perché contiene elementi nel Vangelo, ha una forza di cambiare le strutture burocratiche clericali della Chiesa cattolica.
Então, o segundo motivo para o Papa Francisco seria que, que as devoções populares, exatamente por conterem, né, as verdades profundas do Evangelho, como boa notícia, como anúncio, ajudam a enfrentar as forças burocráticas, as estruturas burocráticas que, no caso da Igreja Católica, realmente impedem uma dimensão evangelizadora verdadeira melhor. Ecco, Papa Francesco fa questa operazione procedendo ad una risignificazione del valore tradizionale delle devozioni, cioè cambia il significato delle devozioni. Então, essa operação, né, de Francisco, segundo o professor Menopsi, é possível a partir do momento em que ele faz uma alteração, né, uma nova percepção do valor das devoções populares. Ecco, faccio due esempi per mostrare questo. Il primo è il documento relativo alla pietà verso San Giuseppe, Patris Corde, in cui appunto ha attribuito alla pietà verso San Giuseppe i valori profondi del suo pontificato, cioè che il cattolicesimo è essenzialmente misericordia verso il prossimo. La pietà verso San Giuseppe è la via attraverso cui si diffonde la misericordia, che è l'essenza del messaggio evangelico, secondo Francesco. Então, ele dá dois exemplos, né, que Francisco promove a piedade, o retorno à figura de José, São José, como exatamente aquele homem de misericórdia, aquele homem que se põe a serviço, e que é, para Papa Francisco, o núcleo da mensagem evangélica. Ecco, il secondo esempio è la consacrazione al cuore immacolato di Maria, che Francesco ha fatto e ha promosso al momento della guerra tra la Federazione Russia e l'Ucraina per invocare il ritorno della pace, cioè ha collegato la consacrazione al cuore immacolato di Maria alla restaurazione di pacifiche relazioni internazionali. Então, o segundo exemplo, que é mais recente, que Francisco apela para a consagração ao coração imaculado de Maria, no momento inicial da guerra que estava nascendo entre a Federação Russa e a Ucrânia, como um instrumento concreto presente no hoje da história que podia portar à paz. Se eu recordo bem, Menotti, é o momento em que ele vai àquela tradicional praça de Roma, onde está a estátua do Sagrado Coração de Maria, e ele sai do hospital e vai lá, eu estava realmente muito doente, mas de madrugada, inclusive, ele vai fazer isso. Ecco, allora il libro nasce da questi due fatti, insomma, cioè da un lato che c'è nell'attualità politica una promozione delle devozioni, questa promozione è fatta anche dalla Chiesa, ma è fatta cambiando il significato tradizionale delle devozioni. E il problema che io mi sono posto è appunto quello del pericolo che comporta una promozione delle devozioni senza tener conto di ciò che le devozioni hanno significato in passato. E aí Menotti decidiu escrever esse livro
e que eu acho que todos nós deveríamos realmente ler com atenção, merece uma tradução em português, não é, Menotti? Agora vamos ver. Mas o importante é, inclusive nós tínhamos pedido ao professor Menotti se ele teria algum texto que a gente pudesse publicar na Paralelo, depois a gente ficou não sei se talvez a gente podia partir disso agora. Mas, então, ele diz que ele começa a escrever esse livro porque ele se pergunta esta reproposição, que tem evidentemente, dois sujeitos diferentes, o sujeito político com seus interesses eleitorais e o sujeito religioso com essa tentativa de dar novo impulso a uma nova forma de ser igreja no mundo. Ele se pergunta, nos dois casos, né, qual é o perigo de fazer isso sem estudar o quanto, no passado, fazer isso criou problemas. Ecco, allora in sintesi la tesi del libro è questa, cioè promuovere devozioni senza tenerne conto della storia in realtà porta acqua a chi usa quelle devozioni a scopi politici. Questa è la sintesi del lavoro che ho fatto. Ecco. Ele vai direto ao ponto, que para ele promover as devoções, e isso ele se refere a Papa Francisco, sem ter, talvez não vou discutir isso, mas sem ter em conta que no passado significaram essas devoções, e a promoção no passado dessas devoções, acaba oferecendo água para o moinho dos grupos políticos que têm outro interesse que não aquele che tem Francisco. Ecco, io appunto in questa prospettiva ho esaminato il significato che nella storia hanno avuto in particolare 5 tipi di devozione. E então Menotti, a partir dessa perspectiva, para responder, vamos dizer, para comprovar essa intuição dele, ele examinou no livro 5 diferentes devoções que, promovidas nos seus momentos históricos no passado, criaram problemas. Ecco, una osservazione preliminare. Io ho considerato il Magistero Pontificio e i vertici della Chiesa nel promuovere queste devozioni. Non ho esaminato la ricezione che queste devozioni hanno avuto. Ecco, io mi sono limitato quindi a esaminare quelli che erano gli scopi che i vertici della Chiesa attribuivano alla introduzione di queste devozioni. Então, ele quer deixar claro isso, que ao fazer esse estudo, ele examinou a documentação dos vértices, ou do vértice da Igreja Católica, na figura do Pontífice Romano e na figura dos teólogos e principais operadores sociais do sagrado, como eu gosto. Mas ele examinou isso, não examinou, até porque o tempo, ele não examinou a recepção, como é que essas ideias foram recebidas. Em outros momentos escritos de Menotti, ele até analisou, por exemplo, no caso foi da Colômbia ou foi Sim. Que você examinou, né? Sim. Mas nesse caso, nesse livro, não. Tá bom. Ecco, allora la prima è lo sviluppo della devozione all'Immacolata Concezione di Maria, il tema dell'Immacolata Concezione di Maria. Então, Ho o primeiro sentito, desses, sì, primeiro desses temas, sim, o primeiro desses temas é o movimento que levou à declaração
da Imaculada Conceição di Maria. Ecco, la documentazione vaticana mostra che c'è una stretta connessione tra la produzione del sillabo contro gli errori moderni e la devozione al cuore e la devozione all'Immacolata Concezione di Maria. Sillabo e Immacolata Concezione vanno di pari passo. Então, a primeira, a conclusão dele é essa, que examinando a documentação vaticana, produzida naquele momento histórico, isso é, quando era Papa Pio IX. E Papa Pio IX, depois de ser assustado com os movimentos revolucionários, ele escreve o famoso Sílabus. E, ao mesmo tempo, ele, não sei se eu vou errar aqui, mas ele consulta o episcopado sobre ele não faz consulta nenhuma, ou faz? Ou foi só Pio XII que consultou? Sì. Consulta. Bom, mas enfim, la proclamazione del dogma, sì. Faz uma consulta, se era o momento de deixar claro uma fé que era, vamos dizer, tradicional na igreja, mas não dogmatizada, que era aquela que Maria nasceu sem pecado original. Ecco, il nesso tra Sillabo e Immacolata Concezione di Maria sta nella costruzione che fanno i gesuiti della civiltà cattolica, che sintetizzo così. Ecco, se gli uomini sono tutti nati con il peccato originale, perché solo Maria è nata senza peccato originale, allora gli uomini non sono in grado da soli, non hanno l'autonomia, non hanno l'indipendenza, non hanno la libertà di costruire un consorzio umano. Quindi la condanna delle libertà moderne e l'Immacolata Concezione vanno insieme perché appunto l'Immacolata Concezione vuol dire che gli uomini non hanno questa autonomia, questa indipendenza per costruire autonomamente un consorzio civile. Então, Menotti traz essa reflexão de que nasce entre os teólogos jesuítas que publicavam, já no século passado, essa revista, que ainda existe até hoje, La Civiltà Católica, eles discutiam isso, que se todos nós, homens, nascemos com pecado original, só Maria nasceu sem pecado, nós homens e mulheres, para ficar assim numa linguagem mais, não temos a liberdade suficiente para constituir um consórcio, quer dizer, uma sociedade civil, independente, de fato, e que seja a favor do homem. Sì. Gli uomini non sono liberi, hanno bisogno del sostegno, dell'aiuto della Chiesa, quindi le libertà moderne non si autosostengono. Solo l'intervento della Chiesa può garantire le effettive libertà degli uomini. Certo, então o raciocínio é claríssimo. Sozinhos, os homens não têm liberdade, é só a intervenção, a guia, dizer assim, o cuidado da igreja que pode permitir aos homens pecadores de construir uma sociedade realmente bem administrada. Sì. I due atti, la proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione e il sillabo, sono distinti. Il primo è del 1854, il secondo del 1864, ma nell'insegnamento pubblico di Pio IX le due cose, condanna degli errori moderni e
l'appello al culto dell'Immacolata Concezione vanno sempre insieme, sono sempre connessi, e la diffusione del culto dell'Immacolata Concezione di Maria è la via con cui diffondere tra i fedeli i temi del sílabo. Então, Menotti chama a atenção de que, historicamente, são dois momentos diferentes. Um de 54, 1854, que é esta condenação sistemática dos erros modernos, e o outro de 64, 10 anos depois, a declaração baseada agora no novo poder concedido do Vaticano I ao Pontífice Romano, de fazer declarações em matéria de fé e de moral que eram não podiam ser questionadas, eram infalíveis, não erravam. Então, o Papa Pio IX sempre ligou as duas ideias, né? Só que aí, a partir de 64, como é que a gente poderia dizer, levar as ideias dos sílabos para o coração dos fiéis era feita através do culto à Immacolata Conceição. Ecco, questo in sintesi, naturalmente, appunto ci sono tanti aspetti, ma questo è il primo aspetto. Quindi Maria Immacolata Concezione è la via con cui un culto viene promosso perché si diffondono tra i fedeli il rifiuto delle libertà moderne. Então, ele diz que precisa ficar isso claro, que, né, à medida em que o culto se difunde, leva os fiéis católicos que aceitam esse culto a refutarem os erros modernos, essa liberdade moderna, sem ser sob a guia da Igreja. Ecco, il secondo culto che ho esaminato è proprio il culto a San Giuseppe, a cui ho fatto appunto già riferimento per Francesco, in particolare la proclamazione di San Giuseppe a patrono della Chiesa universale, che avviene all'inizio degli anni 70 dell'Ottocento. Então, Menotti diz, a segunda devoção, então, é essa, a São José, que foi declarado, né, a Igreja foi consagrada a ele, né, como tinha sido consagrada ao Coração de Maria, e a partir dos anos 60 do século XIX, cada vez mais esta figura de José, essa nova leitura de José, vem difundida, né, através, é claro, Menotti não disse, mas eu vou dizer, através, é claro, exatamente de todos os missionários e missionárias que começam vamos dizer assim, a sair da Europa, onde as perseguições à igreja eram grandes, e irem a países onde tinham, vamos dizer, um ambiente em que podiam trabalhar. Ecco, le ragioni per cui San Giuseppe viene proclamato patrono della Chiesa universale è perché, così come San Giuseppe aveva difeso la Sacra Famiglia era la Chiesa iniziale, la Chiesa primitiva, oggi il culto a San Giuseppe può tutelare la Chiesa dall'attacco di quel mondo moderno che vuole separare la Chiesa dallo Stato. Cioè la percezione che la modernità vuole, con la separazione tra Chiesa e Stato, aggredire la Chiesa. San Giuseppe, che ha difeso la Sacra Famiglia al momento della fuga in Egitto, la Sacra Famiglia era la Chiesa nascente, oggi il culto a San Giuseppe può difendere la Chiesa dall'attacco del mondo moderno. Então, na síntese do professor Menotti, propor São José nesta figura do protetor da Sagrada Família, desde a fuga ao Egito, né, e
era repropor, então, essa ideia de que a Sagrada Família era o símbolo da nascente igreja, e ele foi o protetor. Agora, consagrar a igreja a São José era chamar novamente essa proteção agredida em todas as partes, né, pela laicidade. Menotti, só fazendo um comentário, faço em italiano, mas que in Brasile la figura di San Giuseppe nei secoli dopo l'arrivo della Chiesa, i secoli della colonia, era San Giuseppe con le stivali, São José de Botas. Perché? Perché era a figura del dono, del proprietario delle schiave, perché era l'unico che poteva usare le stivali. E San Giuseppe era il suo patrono, non delle schiave. Vedi che è una grande evoluzione. Sì, sì, appunto c'è poi tutto il problema della ricezione. Ecco, queste sono le intenzioni romane, insomma, no? I documenti romani. Ecco, risignificare una devozione in chiave appunto antimoderna contro quello che viene ritenuto l'aggressione della modernità contro la Chiesa. Esattamente. E è la figura di San Giuseppe con il bimbo, no? Gesù piccolo. Certo, Sì. certo. Che prima Ecco, non c'era nella nostra non c'era, immaginaria. Sì, ha naturalmente poi altre evoluzioni che adesso non posso vedere. Mi vorrei soffermare su la terzo esempio, è Sì. l'intronizzazione del Sacro Cuore nelle famiglie. Bene, il terceiro exemplo, que retoma o que a gente também falou na última aula, era a intronização do Sagrado Coração de Jesus nas famílias. Ecco, questo tipo di devozione viene rilanciato negli anni '80 dell'Ottocento da Leone XIII, nel momento in cui in diversi parlamenti europei cominciano ad essere proposte e talora introdotte leggi relative al divorzio, alla separazione delle famiglie. Ecco, l'intronizzazione del Sacro Cuore nelle famiglie è la via con cui si cerca di diffondere la visione cattolica della famiglia. Então, Menotti, se resume assim, que a partir do início dos anos 80 do século XIX, já outro Papa, Leão XIII, né, que percebe que em muitos parlamentos de países europeus se discute, né, a introdução daquilo que era visto, continua sendo visto pela Igreja como uma ameaça às famílias, do divórcio, né? Então, a ideia de consagrar as famílias ao Sagrado Coração de Jesus, difundir esse culto, poderia ajudar a preservar a família católica dessa dissolução. Esattamente questo. Ecco, poi per il grande ideatore di questa forma devozionale, che è un religioso latinoamericano, il cileno padre Matteo Crowley-Bevey, se le famiglie intronizzavano il Sacro Cuore, cioè si conformavano interamente alla dottrina cristiana, si poteva passare alla consacrazione dei comuni, delle province, delle regioni, dello Stato. Si giungeva allo Stato cattolico. Agora, então, Menotti diz que, claro, essa devoção que nasceu, ele já tinha explicado isso na semana passada, nasceu vamos dizer assim, numa perspectiva latino-americana, já que foi um teólogo jesuíta chileno quem propôs isso. A ideia era simples, você consagrando as famílias ao Sagrado Coração, né? Você reforçava a unidade interna das famílias
e reforçava a presença dos católicos na sociedade e poderia levar à consagração, então, do município, do estado ou da província e, finalmente, do país, da nação, ao Sagrado Coração de Jesus. Vocês, quem lê jornal, ou por acaso foi na missa domingo passado, faço essa, né? Do nosso arcebispo lembrou, né, os 130 anos da consagração, né, aqui da Diocese de Recife, então Diocese, ao Sagrado Coração. Se vocês forem 130 anos atrás, nós estaremos em 1884, que é exatamente isso que... E questa è una prospettiva che ha avuto qualche successo perché nella Spagna degli anni 20 del Novecento il re consacra lo Stato al Sacro Cuore di Gesù dopo tutto il fenomeno di consacrazione delle famiglie, delle province, delle regioni, si arriva alla consacrazione dello Stato spagnolo. E quindi è un fenomeno che ha avuto questo un successo rilevante. Então, Menotti se lembra que foi um passo a passo que levou, por exemplo, na Espanha, que o rei consagrasse todo a nação, o país, o seu reino, eu, quando fiz as contas antes, eu falei 84, foi 94 a consagração aqui de Recife. O tempo anda passando rápido demais. Ecco, il quarto esempio che ho fatto è un caso italiano che non ha, credo, grande diffusione fuori dall'Italia, ma è, credo, significativo perché è una lettura di San Francesco in chiave nazionalista. San Francesco, che di per sé sarebbe il santo universale della pace, a partire dalla fine dell'Ottocento e per tutta l'epoca fascista, viene presentato come il più italiano dei santi, il più santo degli italiani, ed è questa la formulazione tipica, tanto che nel 1939 diventa il patrono ufficiale d'Italia. Aí a quarta devoção, que Menotti diz que ele estudou o caso italiano, né? Pode ser que em outros locais pode ter havido, mas é a transformação de São Francisco, que, pela sua vida e sua ida ao Oriente, sua conversa com o sultão, enfim, tudo isso era o maior exemplo exatamente do universalismo e da capacidade de diálogo, começa a ser transformado desde o fim do século XIX, em âmbito italiano, usando a frase que Menotti trouxe, né, no mais italiano dos santos e no santo mais italiano, e que leva, né, num crescendo essa devoção ao momento em que o governo fascista de Mussolini, né, no auge da sua coisa, proclama São Francisco patrono da Itália, da Repubblica Social Italiana. Sì, c'è addirittura appunto Mussolini rivolge un messaggio agli italiani all'estero in cui propone San Francesco come il modello del nuovo italiano creato dal regime. Então, Mussolini manda uma mensagem aos italianos fora da Itália, que tinham imigrado em tantos locais do mundo, sugerindo que eles promovessem ali também essa devoção a São Francisco como patrono, né, da Itália. Eu só queria fazer uma observação, Menotti, aqui. Mais uma vez, eu gostaria de dizer para vocês todos, né,
estudantes, pesquisadores, mestrandos e doutorandos, que o professor Menotti está abrindo tantas perspectivas de pesquisas que não precisam ser com a profundidade que ele fez, mas que podem servir para a gente ampliar também um pouquinho a nossa visão. Podem terminar como um artigo num congresso, um artigo no... Por exemplo, perceber como os italianos imigrados para o Recife, né, receberam essa apelo, essa ordem de Mussolini no início da Segunda Guerra Mundial, porque são temas que a gente às vezes não consegue tratar com clareza, nós, né? E que às vezes valeriam a pena pequenos exercícios de pesquisa mesmo. É documental, né? Pode usar o livro do professor Menotti como aquela teórico por trás, mas fazer um estudo de um tema específico. Menotti, Ecco, la parola. sì, l'ultima cosa è appunto la consacrazione al cuore immacolato di Maria. Questo era, allora, questo tipo di culto nasce fondamentalmente nel 1917, al momento delle rivelazioni, delle mariofanie di Fátima. Então, Menotti, agora vamos ao quinto, último tema que ele trabalhou no livro, que é a consagração ao Sagrado Coração de Maria, que ele diz que tomou impulso a partir de 1917, quando, em função da aparição, tá? Não vou usar a palavra suposta aparição, mas, enfim, em função das narrativas, das Mariofania. aparições de Maria, como é que você usou a palavra? Mariofania. 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 Que são, né? Epifania, Mariofania, quer dizer, as aparições, o retorno, vamos dizer assim, empenhado de Maria, que começa em Fátima, e que, Menotti, não so se tu sai, ma in assoluto la prima chiesa costruita per il culto a Maria di Fátima è la chiesa, e oggi è dei gesuiti qui della Università Cattolica. È il primo progetto architettonico, anche del modernismo architettonico, per celebrare, prima inclusive di quella di Fátima, Sì. della vecchia basilica. Sì, ecco, questo tipo di culto è molto legato al momento politico del Portogallo, in cui c'è una repubblica anticlericale, e subito appunto la consacrazione al cuore immacolato di Maria, raccomandata appunto ai pastorelli che vedono Maria dalla Madonna stessa, è vista come una risposta alla politica anticlericale del governo portoghese, quindi inizialmente fin da subito ha una valenza politica. Bom, a mensagem que os três pequenos pastores, né, pequenos jovens, enfim, que eles começam a transmitir, e que, é claro, no primeiro momento, nem a própria igreja lia, mas, enfim, a mensagem já tinha um valor político imediato, porque ela era uma mensagem contra o anticlericalismo e as medidas anticlericais da jovem República Portuguesa, né, che tinha começato em 1912. Né? Ecco, con l'avvento della dittatura di Salazar, il culto cambia di significato, non è più un culto di difesa contro l'anticlericalismo, ma è un culto di difesa contro il comunismo.
1936, consacrazione del Portogallo al cuore immacolato di Maria, perché eviti quel comunismo che sta infestando la vicina Spagna o che minaccia dalla Unione Sovietica. Então, no processo histórico português, né, chega um momento em que esse político, Salazar, né, ele assume o poder, implanta uma férrea ditadura que vai, né, se prolongar até a famosa Revolução dos Cravos, já, né, nos anos 70 do século XX. Enfim, a partir daquele momento, a mensagem, a leitura política da mensagem de Fátima passa, não é mais contra o laicismo vamos dizer, da estrutura política portuguesa, que não tinha mais, mas passa a ser uma denúncia do comunismo, que era um forte candidato a assumir o poder, não só tinha assumido na Rússia, mas assumiu o poder na Espanha, e por aí vai. Durante la Seconda Guerra Mondiale Pio XII cambia di nuovo. 1942, consacrazione al cuore immacolato di Maria per invocare la pace, perché si attribuisce al comunismo ma anche al nazismo le origini della guerra. È un culto contro il comunismo e contro il nazismo. Então, ele diz que esse culto vai ter uma nova valência política, sendo um culto espiritual, né, da Igreja Católica, quando em 1942 Pio XII consagra, né, o mundo ao Sagrado Coração de Maria. Por quê? Porque na leitura de Pio XII, tanto o comunismo quanto o nazismo eram sinais dessa presença demoníaca no mundo que precisava ser denunciada. 1950, finita la Seconda Guerra Mondiale, scomparso il nazismo, ritorna la valenza anticomunista. Pio XII rinnova la consacrazione al cuore immacolato di Maria per evitare i pericoli e le minacce che vengono dal comunismo. Então, 1950, Pio XII, diante de uma nova situação política global, né? O desaparecimento, pensava-se, do nazismo, né? e a força que até aquele momento o comunismo da União Soviética, a China e tudo mais, então era preciso agora concentrar toda a mensagem, a consagração ao Sagrado Coração de Maria era uma arma contra o comunismo. Ecco, allora, riflessione conclusiva per vedere poi se c'è qualche domanda. Tutti questi culti sono stati, avevano una tradizione naturalmente, ma sono stati cambiati nel corso del tempo perché la Chiesa voleva rispondere ad un pericolo, ad una minaccia, alla minaccia della modernità. Então, Menotti conclui, né, dizendo isso, que todos esses cultos que nasceram em momentos historicamente bem específicos, mas em momentos exatamente de tensões entre a Igreja Católica e os poderes políticos, né, eles foram sendo repropostos e modificados sempre que as ameaças eram lidas de maneira diferente, né, mas eles tinham sempre esta... Tem o microfone aberto aí. Não. Pronto? Não, está voltando. Não estava ligado. Liguei agora. Bom, é que agora está dando retorno do som. Então, mas vou falar do mesmo jeito. Agora eu me perdi. Eles são repropostos atualmente, né, sem
a percepção de como, no passado, eles também, né, se ligaram a momentos históricos diferentes. É isso que Ecco, você... ecco, quindi i populismi hanno buon gioco a riattivare questi culti contro la minaccia del moderno, la minaccia indeterminata che viene dalla globalizzazione, dalle trasformazioni di cui si ha paura, che non si conosce bene. Per cui la Chiesa farebbe bene a ricordare la storia per distinguere la propria promozione dai culti dalla promozione che ne fanno i populismi, perché il sostrato è comune, la risposta ad una paura, la paura del nuovo, del moderno, che sta incombendo. Então, o Menotti se resume assim, vamos dizer assim, ao alerta dele, de que os populistas atuais, que nós estamos vendo bem claramente, né, todos os lados, eles estão repropondo, né, esses cultos, porque esses populistas trabalham com essa ideia de uma modernidade, né, que assusta, de uma modernidade que ameaça os valores tradicionais. E que a igreja deveria ter muito cuidado, né, em lembrar que em outros momentos históricos, em outras circunstâncias, esses cultos foram usados, né, e que, se é que, então, nesse momento, ela pode ou não pode unir-se a esse medo da modernidade, o medo, né, de uma globalização, de uma visão da humanidade não mais como nações em conflito, como, né, tribos em conflito e tudo mais. Ecco, era un po' questo il senso del libro, insomma, per cui appunto Francesco può usare la pietà, può promuovere la pietà popolare, ma manca il passato, manca il ricorso della storia perché possa essere efficace per il suo programma di rinnovamento. Então, ele termina dizendo isso, que não é que Francisco não possa usar os cultos e promover, mas tendo em vista a historicidade desses cultos, né? Então, naquilo que eles realmente podem contribuir para isso que ele acha que é necessário para purificar a igreja e abrir a igreja ao mundo. Bene, ecco, ho parlato un po' troppo oggi, però c'è ancora qualche minuto, se c'è qualche domanda, qualche approfondimento. Agora apro a parola ao professor Afonso. Ok. Luiz, sumiu o retorno. Tá tudo bem agora? Tudo. Ok. Então, mais uma vez, muito obrigado, professor Menotti, por uma discussão tão atual e necessária, né, que é o uso desse dispositivo para a consolidação de projetos de poder no mundo de hoje. Né? Você vai traduzir, Luiz? Então, o professor Afonso agradece profundamente ao senhor, né, por essa leitura, essas palavras, essa clareza. In italiano, Luis. Allora, il professor Afonso ringrazia profondamente le sue parole, la sua chiarezza di idee, né? La luce che porta ai studi come questi che lui fa con i suoi studenti, no? E principalmente io voglio dire che anch'io sono così felice di essere ancora come vecchio aluno suo, di poter fare questo dialogo qui con altre tecnologie, con questa modernità del quale tu sai io sono sempre stato un cultore, ma che adesso mi permette questo momento.
Certo, no, anch'io sono stato molto contento di questi incontri e sono convinto che si possa su questi temi lavorare e approfondire molto di più rispetto a quello che ho fatto proprio in un contesto così vivo e così ricco di fermenti come quello brasiliano. Quindi il contatto che hai attivato vorrei che fosse mantenuto perché è per me un arricchimento. Bene, o professor Menotti disse que ele também ficou muito contente e que gostaria que esse momento, esses 2 momentos desse semestre, fossem continuados, né? Que também no semestre que vem ele pudesse aparecer e o diálogo e também o aprofundamento nas pesquisas pudessem continuar. E nós aspettiamo tanto che questo nostro incontro si approfondisce con ricerche, con collaborazioni che aspettiamo qui in Brasile. Sì. Magari, chissà, vediamo. Io sono un po' anziano, ma non si deve mai dimenticare le possibilità che comunque si aprono. Sì, esattamente, non si deve mai, no? Eu não sou quanto anziano sei, ovviamente non domando qui, ma Sì, stai 76, ben... 76. Allora, 3 anni in più di me solo, stai benissimo anche. Perguntas? Afonso, perguntas. Alguma pergunta ao professor Menotti? Márcio, nós tínhamos uma semana passada, você quer? Pronto, uma pergunta aqui de Márcio, aí, veja se abriu. Sim, eu vou colocar vocês como centro agora. Me escuta? Isso. Sim. Graças. Professor, parabéns pelas exposições que o senhor fez. Obrigado pela sua disposição de nos agraciar aqui com essas 2 palestras sobre devoção e sobre esse intercruzamento que o senhor faz com a política. Na aula passada, uma coisa chamou a atenção, que há 100 anos atrás, em 1924, na Europa, estava havendo já, a escola de Frankfurt já percebe isso, Wilhelm Reich já percebe isso, que é uma ascensão de uma sociedade extremamente autoritária, fascista e nazista. Quando a Santa Sé ela decide, digamos assim, tirar do palco dos seus interlocutores toda a sinistra, comunista, socialista, ou seja, quando o Papa resolve não convocar ou não conversar com os partidos comunistas, com os partidos anarquistas, anarco-sindicalistas, socialistas, não há, na verdade, um alinhamento à direita, não há uma permissividade ou uma permissão de que esse movimento ele cresça, ele aumente sem nenhum refluxo, sem nenhuma, sei lá, uma força que venha a barrar a ascensão desse nazifascismo, ou é uma ação, de fato, consciente, permissiva para que isso aconteça mesmo? Eu preciso ver se consigo traduzir, porque, de fato, a tua voz não ficou perfeita. Não, nenhuma voz é perfeita. Não, não é isso. É que eu pensei que com o microfone na mão ficasse muito mais claro. Está aberto o microfone aí, com certeza, mas... Enfim. Tá bom. Então, vou tentar fazer a tradução. Mas, ao fazer a tradução, talvez eu... A primeira pergunta, eu só queria... Você usa... Eu não entendi se você falou quando teu avô chegou no... Eu não entendi isso. Não, Luiz. Porque ele estava retomando a questão da aula passada.
quando Procomenose lembrava da exclusão de comunistas e socialistas por parte de Pio XI, e ele terminava perguntando, isso se deu de uma forma consciente por parte do Papa, ou essa atitude tomada por ele terminou de toda forma contribuindo para a sedimentação, a afirmação do nazismo e do fascismo. Ok. Isso, não era? Certo. De fato, honestamente, eu entendi mal porque não estava bom o som, felizmente. E Pio XI podia aparecer aos meus ouvidos como meu nono, mas enfim, entende? Mas então, allora, Menotti, la Sì, domanda è veramente importante. Cioè, sì, Pio XI, perché parliamo di Pio sì, XI, secolo XX, che condanna il comunismo, condanna, no, enfim, sì. tutti i movimenti di sinistra, ma che dopo si rende conto del pericolo del fascismo, e comincia a... Allora, la domanda è, quella posizione della Chiesa anche dopo con Pio XII, no? Che allo stesso tempo condannava comunismo e fascismo, ma principalmente per non avere dialogo nessuno con la sinistra, i comunisti, i socialisti, sì, in fondo non ha permesso esattamente che questi movimenti di destra, di estrema destra, come si dice oggi, cooptassero queste idee, e il risultato è questo. Dunque, credo che bisogna distinguere tra la posizione di Pio XI e quella di Pio XII. Allora, lasciami tradurre Sì? pian piano. Allora, então, a primeira coisa é que precisa distinguir a posição de Papa Achille Ratti, que era Pio XI, de Papa Pacelli, che è Pio XII. Pio XI inizialmente apprezza sia Mussolini che Hitler, ha parole molto elogiative nei confronti di entrambi, ma poi appunto passa ad una percezione della antitesi tra cristianesimo, nazismo e fascismo. Então, Pio XI, ele, no início do pontificado, que era também o início desses dois líderes políticos, Mussolini na Itália e Hitler na Alemanha, ele teve palavras até muito elogiosas em relação a esses dois, na medida em que eles estavam trazendo, num primeiro momento, aparentemente, uma questão de pôr em ordem a sociedade. E, claro, todo Papa, no fundo, quer uma sociedade organizada. Bem, depois, Pio XI foi se dando conta do perigo das ideias fascistas e nazistas, né? E terminou a vida, uma carta que nunca foi publicada, mas que existe, né? Com uma condenação extraordinariamente clara, né? Desses erros dos dois pensamentos. Ecco, Pio XII cambia questa linea, la linea appunto di separazione, di presa di distanza della Chiesa dal fascismo e dal nazismo, e avvia rapporti diplomatici con entrambi i regimi fino alla fine del 1942, quando comincia a capire che l'asse sta per essere sconfitto.
Então, já no caso de Pio XII, só recordando para vocês, antes de ser Papa, ele foi, né, por muito tempo secretário de Estado, ele também foi núncio na Alemanha. Então, ele tinha assim, uma ligação profunda com o mundo alemão, com a cultura alemã. Então, ele volta atrás da condenação de Pio XI, ele procura novamente estabelecer laços de colaboração com fascistas italianos e nazistas e começa a se dar conta de que tinha sido um erro quando, em 42, se percebe que o eixo, né, a ligação Alemanha, Itália e o Japão estava começando a perder a guerra. Ecco, in quel momento Pio XII apre alla democrazia, naturalmente a certe condizioni, purché sia cristiana, e fa un'apertura che è comunque limitata perché pensa che la presenza della Chiesa nel mondo contemporaneo possa giocarsi sia contando sulle democrazie che sui regimi autoritari della penisola iberica. Então, Pio XII começa a fazer essa manobra. De um lado, a abertura à democracia. Até ali nunca tinha. Né? Abertura à democracia, desde que fosse a democracia cristã, mas. E a outra. E aqui, Menotti poderia dizer tantas coisas, mas. Né? Porque Pio XII era cercado por dois subsecretários de Estado, que depois se revelaram importantíssimos no pós-guerra. Mas ele queria manter um equilíbrio entre as democracias ocidentais e, ao mesmo tempo, poder continuar dialogando com os dois estados que eram cristãos e eram ditatoriais, que eram o Estado espanhol e o português. Ecco, quindi il cambiamento reale avviene solamente con Giovanni XXIII, quando per la prima volta nell'insegnamento pubblico dei pontefici si afferma che la democrazia non è uno dei tanti regimi con cui si può venire, con cui la Chiesa può venire in accordo, ma c'è una scelta preferenziale per la democrazia, perché nella democrazia la persona, che è ciò che sta a cuore alla Chiesa, può essere meglio tutelata che negli altri regimi. Então, conforme Menotti, mas eu concordo plenamente, que a grande mudança vem com o Papa João XXIII. Né? Papa João XXIII, em função também da sua experiência de vida, ele tinha plena consciência, e ele, como Papa, deixa isso muito claro, que a democracia não era apenas um regime. Ela era o regime, o único que a Igreja deveria, de fato, aprovar e sustentar, porque era o único regime em que, com todos os seus problemas, a pessoa podia ser melhor tutelada. Ecco, è significativo che per la prima volta nella Pacem in Terris di Giovanni XXIII la Chiesa manifesta apprezzamento per la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Il 1963, per la prima volta, la Chiesa apprezza la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Non è perfetta, però è la via con cui si giunge alla promozione dei valori cristiani nella società. Então, você recorda que na Pacem in Terris, de João XXIII, né, a última encíclica dele, pela primeira vez aparece claramente a avaliação positiva que a Igreja faz
da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada, né, pela ONU, os primeiros documentos da ONU, né, de 15 anos antes, que nunca tinha sido, e agora se torna, vamos dizer assim, oficialmente uma coisa bem vista pela Igreja. E l'altra novità importante è che per la Pacem in Terris questi valori, la promozione della persona può essere fatta dai cattolici in collaborazione con tutti gli uomini di buona volontà, anche se le loro ideologie sono ideologie anticristiane. E aí está bem claro na Pacem in Terris que a defesa da pessoa humana pode ser assumida em colaboração estreita por católicos com outros líderes, mesmo que não cristãos, anticlericais, anticoisa, mas que também querem realmente promover a paz na Terra e a pessoa humana. Ecco, lì c'è appunto la svolta nei confronti del comunismo, perché appunto non è importante l'ideologia, ma sono importanti ciò che si vuole davvero fare, e se si vuole tutelare la persona si può collaborare. Então é a primeira vez que a Igreja assume isso, né? Que você pode colaborar com quem, qualquer que seja, que defenda a pessoa. Levou tempo, mas... Allora, alguma outra pergunta? Outra pergunta, gente? Alguma outra pergunta? Bom, então vamos lá, mais uma para a gente terminar, porque o tempo avança. E da sua fala inicial, professor Menose, acho que fica muito claro que a devoção pode ser lida de várias maneiras, né? O uso que é feito pode seguir em diversas direções. Eu lembrava o uso por parte dos populistas atuais e, ao mesmo tempo, a tentativa do Papa Francisco de valorizar essa expressão de fé do povo, essa coisa toda. E uma outra perspectiva da misericórdia e tal. De modo que isso lembra, né, a expressão do Umberto Eco quando pensava a obra de arte e a chamava de obra aberta, que serve a muitas interpretações. Talvez a gente pudesse pensar também a devoção como uma obra aberta, né? E que serve a muitos sentidos, né? Quer dizer, e aí eu fico, não sei, quer traduzir essa parte, Luiz? Porque aí eu fico com a pergunta. Então, professor Afonso, lui, ao ringraziare la presentazione, queste idee chiarissime, veramente, lui ricorda che ovviamente le devozioni forse potevano essere interpretate anche in questa chiave dell'Umberto Eco, no? Di opere aperte che possono... è questo, no, Afonso? Sì. Sì, la ricezione può essere varia, molto, molto varia. Quello che dice Roma è una cosa, quello che accade nella realtà delle chiese è un'altra, sì. Ecco. Então, em questo senso, então, e aí, eu queria pensar o seguinte, como o professor Menose tem visto o processo de canonização do Carlo Acutis atualmente, não é? Quando a gente olha o uso que João Paulo II fez para interpretar o concílio ao seu modo, através da ideia de evangelização,
mas canonizando Padre Pio, Escrivá, Madre Teresa de Calcutá. E aí, eu pergunto o seguinte, tá? Como é que ele tem visto essas recepções pelos diversos grupos eclesiais, pelo menos na Itália, o processo de canonização de Carlo Acutis? E pergunto ainda, Carlo Acutis seria um novo Padre Pio? E qual o uso, digamos, da canonização de Carlo Acutis pelo pontificado de Francisco? Não sei se deu para entender. Afonso, questo sarebbe un'altra conferenza, ma infine traduco. La questione, perché per noi in questo momento, è che le reliquie di questo giovane milanese sono stati presentati qui a Recife proprio settimana scorsa, perché sembra che il primo miracolo ufficialmente riconosciuto è un miracolo in Brasile, successo in Brasile. Ma la domanda di di Afonso, che mi interessa anche, è l'uso politico da parte della Chiesa in questo momento della figura di Carlo Acuti, ricordando l'uso politico che Giovanni Paolo II ha fatto di figure come Padre Pio, come Madre Teresa di Calcutà, come quello dell'Opus Dei, por aí vai. No? Sì. Ha un uso politico da parte di Francesco o sembra che è una cosa... Senz'altro Francesco, ad esempio, la canonizzazione di Monsignor Romero è chiaro una decisione a cui valenza, ma in questo caso di Carlo Acuti. Sì, dunque la mia impressione è, naturalmente vado qui ad impressioni perché appunto andiamo sull'attualità e dunque le cose sono più difficili da discernere, ma la mia impressione è questa, cioè per Giovanni Paolo II si trattava di promuovere la fabbrica dei santi, perché si trattava di animare attraverso la devozione una Chiesa che vedeva sostanzialmente ferma, immobile o in regresso. Allora, per Giovanni Paolo II. Então, João Paulo II, né, ele promoveu aquilo que Menotti, mas não só o Menotti, chama a fábrica de devoções, né, que ele fez mais santos e beatos que todos os papas anteriores a ele, até São Pedro. Por quê? Porque ele interpretou a necessidade para uma igreja que parecia parada e até andando de ré, de valorizar essas figuras atuais, principalmente de pessoas, homens e mulheres, que teriam vivido uma vida de santidade heróica. Então, era claro a política di João Paulo II nesse sentido. Per Francesco la pietà e le devozioni sono importanti, ma attraverso il filtro della qualità e dell'obiettivo che intendono raggiungere. Cioè non è una promozione indiscriminata, perché occorre animare una Chiesa in crisi, ma occorre dare ad una Chiesa una più precisa identità cristiana, che secondo Francesco deve essere un'identità evangelica. Bem, então, já no caso de Francisco, Benotti deixa claro que ele, a promoção que ele faz e permite que seja feita, porque evidentemente os processos podem andar desde que o Papa seja favorável, estão voltadas mais a isso. Se essas devoções estão
coerentes com a mensagem profunda que ele acha que precisa ser transmitida, né? A mensagem desse evangelho presente na sociedade de fraternidade, de acolhida, de serviço, de pobreza. Então, no, resta naturalmente il problema che Francesco non sottolinea la differenza rispetto al passato. E questo è un problema naturalmente, perché la percezione che si ha di quello che lui fa viene sovrapposta a quello che si faceva prima. E se non si sottolinea la diversità è poi difficile che il messaggio passi davvero. Então, o professor Menotti diz que o problema é que o Papa Francisco ele não deixa claro a diferença entre algumas coisas que ele faz em relação àquilo que era feito no passado. Eu vou me permitir fazer uma piadinha aqui. A Shopee, de fabricação de santos de Papa João Paulo II, né, não existe mais, mas Francisco em nenhum momento disse que vai pôr o imposto de renda em cima dos $50 da Shopee brasileira. Então, ao não fazer uma clara distinção, né, ele termina que a mensagem profunda dele não fique clara. Essa é a opinião do Menotti. Ecco, che ho visto in maniera analitica l'esempio è proprio quello della consacrazione al cuore immacolato di Maria, no? Cioè le chiese ucraine, sia la Chiesa latina che la Chiesa greca, hanno chiesto la consacrazione al cuore immacolato di Maria in funzione antirussa sostanzialmente, identificando la Federazione Sovietica, la Federazione Russa con l'Unione Sovietica. La risposta di Francesco è stata: consacriamo l'Ucraina e la Federazione Russa al cuore di Maria, non solamente la Federazione Russa, perché si tratta appunto di far sì che questo culto sia funzionale alla pace. Però tutto questo è stato mantenuto come negli atti pubblici e non è stato ben spiegato. Então, o Menotti está dizendo, usando o exemplo no início da guerra, quando tanto a Igreja Católica na Ucrânia quanto a Igreja Ortodoxa na Ucrânia aceitaram a consagração ao Imaculado Coração de Maria, mas como contraposição à Federação Russa. E Francisco deixou claro que não, a Federação Russa também tem que ser consagrada, porque essa consagração é que vai portar paz. Mas esse discurso claríssimo porque, claro, aquela consagração que foi feita em 1917 era uma consagração anticomunista. Dessa vez não teve nada de anticomunismo, teve esse espírito de guerra. Enfim, é muita coisa para a gente conseguir entender em 1h30 de trabalhos. Sì, ecco appunto, mi pare che stia qui insomma un po' il problema, che il tentativo di cambiare viene affidato più come dire, agli atti pratici che non ad una spiegazione effettiva di ciò che occorre fare per cambiare. Ecco, qui mi pare che ci sia il limite ed il problema dell'uso delle devozioni. Então, Menotti só resume nisso, que o problema ele vê que é um pouquinho do ex opera operato, né? Quer dizer, o sacramento funciona mesmo que as pessoas não acreditem nele. Francisco acredita e acredita que fazendo a consagração vai acabar funcionando, mas não explica isso. Então, vamos terminar, né, Luiz? Professor Menotti, ti ringrazio veramente, siamo più ricchi dopo questi 2 incontri, perché
sue parole sono importanti perché nostra preoccupazione qui è con il rapporto devozione e società. Andiamo a lavorare fortemente per fare la traduzione e pubblicazione di tuo libro, perché è importante e necessario in questi tempi. E dico più una volta che aspettiamo qui in Brasile, vieni con tua sposa per continuare queste riflessioni. Bom, grazie. Deu para entender todo mundo? Eu agradeci, né? Ecco, Pelas palavras generosas, porque ringraziamenti tutti capiscono. Sì, davvero, Allora, grazie molte. Sandro, un allievo può dire qualcosa a te? Sandro. Buonasera professore. Buonasera. A tutti. Mi chiamo Sandro, sono prete nella diocesi di Gino di Recife. Vicino per noi brasiliani perché sono 120 chilometri dall'università. Grazie tante, grazie mille perché è una riflessione facile di capire e molto profonda. Grazie veramente. E come ha parlato il professore, ho fatto una volta in Brasile, bene, qua all'università. Io ho pensato di fare una domanda perché come prete io lavoro con giovani e è una cosa difficile di capire perché i giovani adesso sono tantissimo chiuso per la preghiera, chiuso per la politica. E adesso la nostra parrocchia sono tantissimi adolescenti e giovani che hanno fatto la consacrazione al cuore di Maria. Ma è una religione chiusa che è difficile di lavorare una spiritualità cristiana che sia una spiritualità che non sia chiusa, che non sia una spiritualità. E altra cosa, dove viene questa paura della modernità? È una cosa perché sono giovani con smartphone, con telefono, con internet, ma sono giovani chiusi per la politica e per la religione. Grazie a te, grazie a voi, grazie mille, hai fatto una volta in Brasile. No, grazie di queste parole perché vuol dire che insomma non ho lavorato inutilmente, ci sono ricadute attuali, ecco, di quello che ho fatto e questo mi rincuora molto, davvero tanto, davvero grazie. bene, io prima chiudo qua l'aula, rimane solo il professor Menozzi dopo, perché sono due operazioni diverse qua. Vi saluto, um abraço para todos vocês aí. Tá? Vamos ver como é que eu fecho só essa aqui. Ecco, io resto collegato invece, Luis. Sì, un attimo, sì. Deixa eu ver. Eccomi. Ainda assim non sei come tirare, non so come bisogna chiudere dopo tutto. Ma Menozzi, dopo voglio veramente tornare un altro momento, solo noi a parlare un po', ma sono molto felice di tutto No, questo. è stato bello, anche a me è piaciuto molto, davvero. Sì, sono stato contento. Bene. Ma poi rimaniamo in contatto anche con Alfonso, spero che riusciamo a rimanere in contatto con scambi reciproci, insomma, mi pare una realtà molto viva questa vostra università, quindi vale la pena di scambiarci le notizie, le informazioni
i risultati del lavoro. Bene, bene. Un saluto anche a Marzia. Senz'altro anche lei ti saluta, ti raccorda sempre con tanta simpatia per i giorni che abbiamo vissuti ormai tanti anni fa, ma insomma continuiamo a vederci e ad avere piacere di sentirci. Bene, bene. Va bene. Ciao. Allora ti saluto Luiz, grazie di tutto e rimaniamo in contatto. Perfetto. Benissimo. Allora io chiudo adesso